Dando-se então prosseguimento à ordem dos trabalhos, agora com a palavra a defesa de Leandro para a sua sustentação. É necessário que se faça uma reparação, porque essa defesa, inicialmente, acabou saudando a toda a todo o staff, né? Mas nós temos a doutora Georgina na assistência de acusação também, que é a única mulher representada pelos atores do processo hoje, e por um ato falho nosso, nós reconhecemos, acabamos não saudamos apenas a pessoa do Dr. Paulo, que é assistente de acusação, e a doutora Georgina está à sua direita também, e é uma mulher que merece o nosso respeito, sim, pela sua atuação profissional. Então, fazemos uma saudação carinhosa, doutora, respeitando também a sua atuação e respeitando a sua atuação como colega, advogada, profissional. Fazemos essa nossa meia-culpa, ressaltando o fato de que, sim, nós reconhecemos, por mais que não sejamos, que é difícil ser mulher na sociedade brasileira. Até mesmo nos atos mais singelos, nós acabamos cometendo erros, nós homens, para com vocês. Então, é uma saudação e um pedido de desculpa também. Pois bem, renova as saudações a todos, doutor Davi, doutor Juliano. Doutor Juliano, que no início da fala dele acabou me contemplando também, porque a gente foi um pouquinho feliz ontem, né, doutor? Porque o nosso time no instante ontem não foi tão bem. Teve gente que foi pior ontem. Eu espero não angariar antipatia de nenhuma jurada colorada aqui, apenas para descontrair. Hoje entramos na prova do processo, porque o tempo é curto e eu preciso ser objetivo. Como muito bem explicado pelo Dr. William, há uma situação aqui, e o Dr. Juliano tem, como tempo de promotor de justiça, quase o tempo que eu tenho de idade, digamos assim. Quase o tempo do Dr. Gelson também. Eu me graduei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2017, sou um aprendiz de advogado ainda. E o Dr. Juliano, como um promotor experiente que é, um promotor que conhece todos os atalhos deste plenário, promotor que está desde 2014 aqui na cidade, e que conhece todos os atalhos argumentativos do Tribunal do Júri, que já é promotor, inclusive, no Tribunal do Júri desde a lei anterior, né, doutor, desde antes da reforma de 2008, e é motivo de reconhecimento e respeito pela figura do doutor. Só que o promotor cometeu um ato falho, e eu não sei se é bem um ato falho, porque, na verdade, esse é o calcanhar de Aquiles da acusação. Quando a gente, e se vossas excelências prestarem atenção, vão se lembrar muito bem de que o Dr. Gelson, eu talvez de uma maneira mais contida, mas ainda fiz referência à situação de ser filho de policial, mas o Dr. Gelson, de maneira muito mais efusiva, o Dr. William também, sempre ressaltaram o trabalho da polícia nesse processo. E não economizaram os elogios ontem ao Dr. Jader, que prestou depoimento para nós aqui. Nós temos uma falha, primeiramente, porque nós nunca ouvimos nesse processo a doutora Rita, que é a presidente da investigação. Pois bem, o doutor Juliano veio e disse que a doutora Rita se refere a apenas um depoimento da dona Cleonice, no qual ela não estaria presente, mas que nos outros sim, porque a presença dela está consignada, e isso não é verdade. E esse é o calcanhar daquele da acusação, justamente porque o Dr. William distribuiu a vossas excelências um ofício. Prestem para mim, Dr. William, por favor. O ofício e as consignações. Pois bem, mas o ofício, lá no início, na primeira página, ele contém a seguinte informação. Porque questionada diligentemente pela defesa, a delegada dá a informação de que vai trazer as informações pertinentes aos depoimentos do dia 15, do dia 16 e do dia 22. E aí, ali na linha F, ela diz o seguinte, que no depoimento, na linha F, na linha F, que no depoimento de Adão participaram o delegado regional de Polícia Civil, Jader Ribeiro Duarte, e o escrivão Yuri Amaral, à época dos fatos. No depoimento de Cleonice participaram o delegado regional de polícia Jader e o escrivão Alexandre Medeiros. Mas ela está respondendo ao que ela foi questionada.
não é só o depoimento gravado da dona Cleonice, mas sim os depoimentos do dia 15, 16 e 24. E aí nós temos aqui um termo padrão, porque a gente sabe, quem trabalha com informática, com internet, com computador, sabe que alguns processos, e nós temos professores aqui, a gente organiza. Se eventualmente, e agora eu vou falar especificamente para as professoras, e posso estar falando uma besteira, porque eu não sou professor, eu sou em um dia C, mas ainda não sou. Se eventualmente nós daremos aula, será dada aula a uma classe, depois será aplicada a prova, aquela classe, e no semestre ou no ano seguinte virá uma nova classe relativa àquele mesmo conteúdo, provavelmente nós utilizaremos os mesmos conhecimentos e teremos um padrão de prova. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque aqui no termo de declarações, nós temos uma padronização. A delegada titular presidente do inquérito é a doutora Rita. E como muito bem explicado pelo Dr. William, é por isso que consta presente a doutora Rita, porque esse ponto aqui, nos inquéritos em que ela participa, em que ela preside, digamos assim, e depois assina os procedimentos, não vai ser trocado o nome dela. E aí nós temos o depoimento da Cleonice no dia 16. Aos 16 dias, conforme consta do ofício, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2022, nessa cidade de Carazinho, neste órgão, presente Rita Felder de Cali. E aí, questionada pelo Dr. William, ela esclarece, de fato eu presidi um inquérito, existem consignações padrão, porque eu presidi um inquérito, depois isso tudo chegou para mim para eu poder assinar. Mas quem ouviu a dona Cleonice foi o delegado Jader e o escrivão Alexandre Medeiros. Mas ok, vamos dizer que aqui seja... Eu fiz algumas instruções, uma mais pontual ao doutor, e quero dizer que, em homenagem ao bom debate, a hora que o senhor achar necessário me apartear, o senhor pode me apartear, doutor. Porque eu estou trabalhando com o que está no processo. Só que, aliás, a isso veio o delegado Jader ontem, na presença de Vossa Excelência, no contraditório mais que perfeito, e depois, sobrar um tempinho, eu vou explicar o que é o contraditório mais que perfeito, e disse: doutor, nós temos defasagem de operadores na delegacia. A gente não dispunha de policial mulher para ouvir a dona Cleonice. Por isso eu ouvi juntamente com o escrivão Alexandre, conforme diz a doutora Rita. Isso aqui não é mentira, balela, invenção da questão. Está documentado, e muito bem documentado, através de uma diligência muito bem feita pelo Dr. William, explicado pela doutora Rita, que é uma delegada diligente, e ratificado pelo Dr. Jader. Nós ainda vamos sustentar que aquela mulher ali mentiu ao dizer que nunca foi ouvida por outras mulheres? Sendo que ainda na gravação de vídeo, o Dr. William ainda colocou: opa, doutora Rita, só um pouquinho, nós estamos ouvindo ela aqui, depois a senhora entra. Saiu do áudio. Ela está mentindo? Não me responde. Vossas Excelências já entenderam o que se quer. Vossas Excelências já entenderam a carga que se quer colocar nos ombros de uma mulher que sofreu o que ela sofreu. Esse é o primeiro ponto a ser conhecido. E eu, mais uma vez, ressalto a habilidade do doutor Juliano, um promotor do calibre e do conhecimento dele, para trazer esse embaraço a Vossa Excelência, e fazer Vossa Excelência crerem que ela está mentindo, e ela não está. Ela não está porque ela veio aqui e disse exatamente o que lá no dia 13 de janeiro de 2025, a delegada Rita disse. Poxa vida, então, mas então se a Cleonice está mentindo, a delegada Rita, o delegado Jader também. E aí? Eu não acredito nisso. Justamente porque nós ressaltamos aqui o diligente trabalho e os diligentes esforços dos policiais que atuam nesse processo dentro das possibilidades
vezes, Dr. Gelson. E aqui, excelência, como eu já havia dito antes, tem mais uma questão nisso. Uma pessoa, para relatar a uma autoridade uma situação de abuso sofrido, de um estupro, a lei, inclusive, determina que ela seja ouvida acompanhada de uma psicóloga, acompanhada de uma assistente social. Porque não é fácil vomitar isso, excelência. Não é fácil trazer isso à tona. Não é uma questão fácil. E ela, ontem, teve a coragem de chegar aqui, diante de vossas excelências, e vomitar tudo isso. E colocar para fora. Aos prantos. Aos prantos. E por que aos prantos? Porque é difícil falar sobre isso. As senhoras sentiram se ela estava mentindo ou não. E, inclusive, o promotor colocou o vídeo de novo, e eu percebi que em algumas partes ele pulava e ia mais para frente. Ele estava sentindo que era verdade. Estava sentindo. E isso, inclusive, foi um ato falho do promotor, porque eu vi a todo momento ele referindo que ela em nenhum momento contou isso para o Leandro. Que ela em nenhum momento falou isso para o Leandro. Essa foi a agressão do promotor. Isso que ele tentou combater. Mas em nenhum momento ele disse que ela não foi estuprada. Isso ele não negou. Ele não conseguiu negar. A acusação não consegue negar isso. Porque assim como a senhora, e eu tenho certeza disso, sentiram verdade. A acusação sentiu verdade. Sentiu verdade na fala dela. É um promotor experiente, sabe que não é fácil falar sobre esse tipo de elemento. É um promotor que, inclusive, eventualmente, eu tenho certeza, na verdade, como titular desse júri, acusa feminicídios aqui na cidade também. Esse é o ponto. E aí eu entendo a sinuca de bico que se colocou o promotor, e agora já entrando na esfera do Leandro, justamente porque também o dirigente delegado Jader, e vossas excelências vão muito bem se recordar, e se precisarem ver de novo, podem pedir para que nós coloquemos, mas vossas excelências vão muito bem se recordar em que, no momento em que o Dr. Gelson pergunta o seguinte, delegado Jader, e foi assim a pergunta, sem direcionamento. O que foi o depoimento do Leandro para o deslinde dessa investigação, para a resolução dessa investigação? E o delegado Jader fala o seguinte, doutor, o depoimento do Leandro foi fundamental. Eu gravei isso. E aí agora, por uma ânsia de uma ânsia responsiva de condenação, se quer negar, ou pelo menos se quer pincelar coisas pontuais, que o delegado do calibre do Dr. Jader fala que foi trazido pela defesa e não pela acusação, porque a defesa tem interesse na verdade processual. Trouxemos o delegado Jader, que poderia chegar aqui muito bem e dizer, o Leandro é um assassino, um crápula, você tem que condenar. Poderia falar mal da dona Cleonice e do Adão. Falou que o Adão era uma pessoa inocente, nas palavras que foram expostas aqui. Que ele não acreditava que o Adão estava envolvido em toda essa trama. Pois bem, o delegado Jader vem e diz que o depoimento do Leandro para a resolução da investigação foi fundamental. E aí agora nós vamos à lei, Dr. Gelson. Sim. Porque o doutor veio aqui hoje diante de vossas excelências e disse, e apesar de não haver essa exigência para o reconhecimento dessa ideia de colaboração, mas a gente vai debater isso, porque há verdade processual nesse aspecto, a acusação chegou e falou para vossas excelências
que não houve espontaneidade. Que não houve espontaneidade para se dar esse depoimento por parte do Leandro. Depoimento que é considerado, como bem disse o Dr. Douglas, referindo o depoimento do delegado Jader, fundamental para o desvinte desse caso. Próximo slide, doutora Ana. Dia 22, dia da apresentação dele, dia em que ele foi procurado, se vocês lembram bem, foi procurado pelo Dr. Jader na casa dele, não estava, e o que o Dr. Jader, por surpresa, teve? Quando chega à delegacia, o Leandro estava lá. E como ele estava lá, ele foi levado pelos policiais, pegaram ele pelo braço, colocaram ele dentro de um camburão? Não. Leandro Natalino Batista Royer, o mesmo compareceu espontaneamente. Está aqui o espontâneo. Espontaneamente nas dependências da delegacia. Espontaneamente. Ele comparece. Ele fala, ele ajuda no desvende desse feito. Isso é só para esclarecer para a senhora, de forma bastante clara, e eu nem sei se a gente vai chegar a esse quesito, mas se chegarmos na questão da colaboração, reconheçam com tranquilidade. Tem autoridades policiais referindo que a colaboração foi fundamental. Ah, não foi espontâneo? Foi espontâneo. Está aqui a prova. Foi fundamental e espontâneo. Mas para além desse aspecto da colaboração, não sei se o doutor Douglas fala. É que o que eu queria complementar é que a moral, excelências, desse julgamento é que nós precisamos ou considerar as provas que temos, e aí, poxa vida, se nós tivéssemos aqui trazido qualquer pessoa aleatória para falar bem do Leandro, do Adão, da Cleonice, tudo bem. Poderia até se maquinar qualquer conluio da defesa para tentar inocentar pessoas que deveriam ser culpadas. Mas nós temos autoridades policiais e, como se não bastasse uma, nós temos duas. Como é o caso do Dr. Jader, que documenta que o Leandro compareceu espontaneamente. E o artigo da lei que nós estamos pedindo, nós estamos trabalhando sob a égide da lei, para que Vossa Excelência reconheçam, nem traz o aspecto voluntariedade como o doutor explanou. O doutor falou sobre outro dispositivo legal, que não é o que nós estamos requerendo. Existe um dispositivo na lei de crimes hediondos, e essa foi, em tese, a nossa discussão ali, para o doutor Davi poder entender como formular o quesito, porque já há um precedente fixado no Superior Tribunal de Justiça pela ministra aposentada agora, Laurita Vaz, que diz que esse dispositivo ele é aplicado a todo crime que ocorre em concurso de pessoas, ou seja, todo crime que ocorre com mais de uma pessoa. Tá? E aí aqui diz o seguinte: o participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Isso aqui vossas excelências podem reconhecer com tranquilidade. Não querendo acreditar na palavra do Leandro, precisam acreditar na palavra do Dr. Jader e da doutora Rita. Do Dr. Jader especificamente, que foi a pessoa que ouviu, que foi a pessoa que documentou o comparecimento espontâneo, que foi a pessoa que veio aqui ontem e disse que o depoimento dele foi fundamental para se descobrisse tudo e trouxesse os elementos da vossa excelência. É isso. E aqui, assim, nós precisamos, de forma urgente, esclarecer outra confusão que se está tentando se colocar na cabeça de vossas excelências, referente à questão que se relaciona com aquela primeira questão que nós estávamos falando, de a Cleonice nunca ter contado antes isso para o Leandro Natalino, porque ela fala que seria a primeira vez que ela estava falando sobre isso. Excelente. De novo,
estão querendo criar confusão nesse processo para tentar uma condenação a qualquer custo. Quando ela fala aqui, diante de Vossas Excelências, que essa era a primeira vez que ela estava tocando nesse assunto, primeiro que ela fala da questão de ela ter flagrado o ex-esposo dela com um homem. E segundo que essa é a primeira vez que ela fala diante de autoridades, Excelência, diante de autoridades. É óbvio que ela falou isso para o Leandro. Ela tinha um relacionamento com ele. Ela tinha proximidade com ele. Ela precisava da ajuda dele. Ela se abriu com ele. Essa é a primeira vez que ela fala diante de autoridades. E por que, Excelências? E a gente está andando em círculos aqui, mas é necessário. Porque é a primeira vez que ela tem diante dela 7 mulheres para falar sobre o assunto. Ah, mas tinha plateia. Mas tinha plateia. Como se fosse culpa da defesa ter plateia. O julgamento é público. Mas esse momento que ela teve aqui ontem foi o último momento que ela teve para se abrir em relação a isso. E ela sentou diante de Vossas Excelências, e o que ela viu? Ela viu 7 mulheres. 7 mulheres que podem entender a história dela. 7 mulheres independentes. 7 mulheres que estão inseridas na mesma sociedade que ela. Que são de Carazinho. Que já devem ter passado também por poucas e boas, ou pelo menos sabem de mulheres que também já passaram por poucas e boas. Esse foi o momento que ela teve. Esse foi o momento que ela teve, Senhor. E para além disso, eu ouvi do promotor da acusação uma insinuação no sentido de que a defesa buscou escolher 7 mulheres para pressionar a acusação. Que a defesa buscou 7 mulheres para impressionar, para que julgassem o caso. Mas aí eu pergunto para Vossas Excelências. Eu pergunto para Vossas Excelências e não me respondam. Me respondam mentalmente, mas não me respondam. A senhora acha que 7 homens teriam a capacidade que as senhoras têm de julgar esse caso? 7 homens teriam a capacidade de entender o que efetivamente aconteceu aqui? Esse processo só poderia ser julgado por 7 mulheres. São vocês que vão mandar o recado hoje, pelo sim ou pelo não, para a sociedade de Carazinho. São vocês, são as filhas de vocês, são as mães de vocês, são as netas de vocês, que vão passar, ou correr o risco de passar, o que a Cleonice passou. Não vai ser eu que vou passar por isso. Não vai ser o doutor Douglas que vai passar por isso. Não vai ser os doutores que vão passar por isso. São as senhoras. Não existiam outros jurados a serem escolhidos. Isso é importante, um esclarecimento importante de se fazer. E a bem da verdade, um ato falho, se no nosso entender, ressalvado qualquer entendimento diverso, inclusive do promotor e de Vossa Excelência acharem que nós estamos falando a asneira aqui, mas que acaba revelando o real caráter do que se está julgando aqui hoje. Porque me pareceu uma indignação do promotor não ter nenhum homem dentro de Vossas Excelências. E nós julgamos que 7 mulheres justamente era o conselho de sentença ideal e com plena capacidade para julgar este processo.
A defesa, sim, fez questão de colocar 7 mulheres, ainda que a acusação não fizesse isso. E vejam bem, o quão é importante vocês estarem ocupando esse espaço aqui hoje. Até o ano de 2023, para ver como é problemático, para ver também como essa questão atinge, inclusive, o próprio Tribunal do Júri. Até o ano de 2023, era possível a defesa chegar aqui na defesa de um homem que tivesse flagrado a mulher com outro homem e sustentar que o homem tinha o direito de matar a mulher por legítima defesa da honra. Até o ano de 2023, excelência. Depois de um recurso que declarou isso inconstitucional, lá no Supremo Tribunal Federal, era possível se fazer esse tipo de alegação esdrúxula, nojenta, aqui no Tribunal do Júri. E muitas vezes, se colocavam 7 homens, o cara estaria absolvido. E não com um 4-3, e não com um 5-2, e não com um 6-1, com um 7-0. E eu tenho certeza que se essa alegação pudesse ser feita ainda hoje, homens seguiriam sendo absolvidos com base nessa argumentação. E daí hoje aqui, excelente, quando se levanta a questão da legítima defesa, no caso do nosso cliente da legítima defesa de terceiro, se diz que ela não foi atual ou iminente de, eu quero, doutora Ananias, que se coloque de novo na fala do delegado. Aqui, volta, aí. O delegado Jader falou, diante de vossas excelências, que nós tivemos ultimamente 10 casos de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, 10 casos, 10 mulheres mortas na mão de homens, 10 mulheres mortas que não fizeram qualquer tipo de denúncia anterior, que não buscaram se defender da forma legal, buscando a autoridade policial. E ao sustentar, e a acusação, quando sustenta que, no caso da cleonice, não havia legítima defesa, porque a agressão não seria atual e iminente, ele fala assim, que essas 10 mulheres mortas no estado do Rio Grande do Sul, que essas 10 mulheres não tinham direito de se defender. Que caso elas tivessem matado o marido, ao perceber que ele estava apresentando comportamentos violentos, ao perceber que ele tinha um histórico de fazer isso, que podia fazer isso contra ela, ao perceber que ele começou a ameaçar ela, ao se sentir ameaçada, que aquela mulher não tinha direito de matar o marido, que aquela mulher não tinha direito de se defender. E é sobre isso que a gente está tratando hoje, excelência. E é esse o recado que vocês vão dar para a sociedade de Carazinho. A mulher tem ou não o direito de se defender de um feminicídio. A mulher tem ou não o direito de se defender de um agressor que está dentro de casa. É isso que as senhoras vão decidir hoje. É sobre isso. É sobre se essas 10 mulheres que morreram tinham ou não o direito de se defender. É sobre isso esse caso, excelência. E é por isso que tem 7 mulheres aqui para decidir isso. Esse plenário, que já foi tantas vezes ocupado por homens, que já absolveu tanto bandido, que chegou e matou a mulher, porque pegou a mulher com outro cara, para legítima defesa da honra. As senhoras vão ter o direito de decidir e mandar um recado para a sociedade de Carazinho, que a mulher também tem direito de se defender. E não só sobre a sua honra,
defender o seu corpo. O seu corpo, que é o mais sagrado, que é o mais sagrado. O direito de vossas excelências sobre os seus corpos. E quando se fala em resposta social, é importante que Vossa Excelência tenha a consciência de que não estão aqui comprometidas com nada mais além que a justiça. A gente teve que ouvir aqui também o promotor dizendo que, e volto a dizer, não se desrespeita a dor dos familiares, porque até mesmo pessoas que têm um comportamento violento sim deixam saudade, sim têm boas relações com outras pessoas, mas tomam escolhas. Infelizmente aqui, o seu Barbosa não quis dar o direito de escolha à dona Cleonice. Quando ele vem e diz: se tu falar para alguém, ou se tu me largar, eu vou matar teu pai, de 86 anos. Se tu falar para alguém que tu me viu com outro homem antes de tu me largar, não sei o que pode acontecer contigo em algum momento lá naquela academia que tu treina. Que eu já fui dar uma avaliada para ver em câmera de segurança. E vem aqui que eu vou te tomar sim, porque tu é minha. A última frase da leitura que o Dr. Jacques fez para vocês: eu sou o homem da casa. É eu que mando. Ele fez essa escolha. Ele fez essa escolha. Então, o promotor veio aqui e disse que a família está aqui esperando que vocês convidem as pessoas. De fato, os familiares têm sentimentos, têm saudade. De fato. Mas o seu Barbosa fez uma escolha e deixou a dona Cleonice sem alternativa. E teve o azar. Teve o azar de que a dona Cleonice, além disso, ainda se relacionasse com outro sujeito homem também. Que poderia ter feito pelas mãos próprias, mas escolheu não se envolver tão diretamente. Ainda assim, não nega com o seu depoimento fundamental, que é fornecer um contato. Não sei o que está fazendo com contato. E excelência, tenham isso em mente na hora da votação. Fornecer o contato de alguém não é puxar o gatilho. Fornecer o contato de alguém não é planejar a morte de ninguém. Fornecer o contato de alguém é fornecer um contato para uma mulher que estava desesperada clamando por ajuda. Ponto. É isso. E aí, para além disso, o doutor vem aqui e diz de novo que tudo aqui foi arquitetado à base de mentiras. Eu quero relembrar um fato recente às vossas excelências, e eu acredito que algumas, se não todas vocês, tenham acompanhado, o caso da personal Débora, de Montenegro. Aquele rapaz que era casado com ela, que foi muito bem condenado pela brilhante atuação da doutora Rafaela Bueno, colega do doutor Juliano, e da doutora Graziela, lá do Júdice de Porto Alegre, por quem nós já tivemos também a oportunidade de debater. Aquele rapaz não tinha contra si qualquer apontamento relativo à violência doméstica. Ainda assim, isso não impediu que ele matasse a sua companheira por asfixia mecânica, esgoelando ela pelo pescoço até a morte, botasse ela dentro de um carro e largasse na frente da casa dos pais, coberta por um cobertorzinho vermelho. A determinação da posse. Se Vossa Excelência bem acompanhado esse caso, foi isso que aconteceu. Aquele rapaz não tinha contra ele qualquer anotação relativa à violência doméstica. Aquela moça
que já vivia com ele há 10 ou 12 anos, nunca tinha feito um registro de violência doméstica. E foi largada morta na frente da casa dos pais, pelo seu algoz. Nossa interpretação da defesa agora, não absolver esses três hoje aqui, é transmitir uma mensagem, sim, para a sociedade de Caradinho, de que, a bem da verdade, a Cleonice tinha que esperar ter sido morta. De que, a bem da verdade, talvez ela pro Barbosa está sentado aqui. E aí não se sabe o que poderia acontecer, né? Porque daqui a pouco se justifica com alguma coisa. Não, né? O fato ocorreu em 2022. Esse Se é o pegasse a questão deles terem um relacionamento anterior e se trouxesse aqui o caso da Cleonice como vítima, poderia ser legado a legítima defesa da honra. Vejam só. O Barbosa podia ter matado a Cleonice e sair impune. Por que eu estou dizendo isso, Excelência? Porque muito se bradou de novo aqui que ela não falou para ninguém que tinha sido estuprada, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E vossas excelências já entenderam. Como se fosse a coisa mais tranquila do mundo para quem sofre uma violência dessa magnitude, chegar e dizer, foi estuprada. Era isso que o promotor queria. Me pergunta no braço. Ainda assim, as violências psicológicas e físicas dela relatou desde o primeiro momento. As ameaças de morte, ela relatou desde o primeiro momento. E como o seu Barbosa gostava de ameaçar de morte, né? Porque ele não ameaçou de morte sua dona Cleonice. Não caiam nesse conto. O promotor vem aqui e diz que foi tudo com base em mentira, mas ele ameaçou a vizinha de morte. Ele ameaçou a filha da vizinha de morte. Ele ameaçou a mulher que lhe deu a garrafada lá em 98 de morte. Ele ameaçou o pai vegetativo, ou que tinha sofrido um AVC da dona Cleonice, de morte. Ele ameaçou o vizinho que tinha estendido um banner ali no negócio, no comércio, de morte. Ameaças de morte. E falou para Cleonice, talvez tu tome um tiro na cara com a cara dessas. É coincidência? É a obra do acaso? Nós estamos aqui inventando, tudo foi lido e relatado, mostrado para a senhora. E foi isso que o Ministério Público tentou trazer hoje para vossas excelências. A ideia de que a defesa tentou pintar, que o Barbosa é a pior pessoa do mundo hoje, perante o plenário do juiz. Que a defesa tentou pintar. Ele era o pior, excelência, desde 1998, quando ele deu uma garrafada na cabeça de uma mulher. E não esqueçamos os nomes dela. Em 1998 foi a Aida. Em 2011 foi a Daniela e a Vera. Não esqueçamos os nomes dela. Em 2022, a vítima foi a Cleonice. E se ela, fosse morta, e nós fizemos isso para vocês, ela seria mais uma vítima de feminicídio. Você não tem direito de se defender. Então não é a defesa que está tentando pintar qualquer quadro no sentido de que o Barbosa é um psicopata, é uma pessoa ruim. Não. Ele escreveu o próprio livro, ele pintou o próprio quadro. Foi ele. Com o histórico de vida dele, com as escolhas dele. Mas aí, para que não se fique só na questão sentimental, porque também tentou se atribuir sua defesa, vamos além. Depois desse figura de linguagem 7-1 da Alemanha contra o Brasil, de ameaças de morte, a lei diz o seguinte, no artigo 25 do Código Penal. A lei
não é conluio defensivo, é a lei. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a seu direito, a direito seu ou a de outrem. Essa mulher sofreu ameaça de morte, foi estuprada e não tinha agressão iminente. Ela não estava na iminência de ser morta se não agisse. Tudo bem. Cabe a Vossa Excelência um juízo de valor se a ação dela foi proporcional ou desproporcional. Fato é que ela resolveu agir. E nós temos aqui uma injusta agressão iminente, sim, demonstrada por tudo aquilo que foi trazido a Vossa Excelência. Por uma pessoa que era assim agressiva. E não foi por um fato isolado. Não me respondam. Mas a defesa não conseguiu demonstrar a injusta agressão iminente. No caso do Leandro, há direito de outrem. Ele resolveu outorgar ajuda a uma pessoa por quem ele se envolveu emocionalmente. E aí, mais uma vez, se atribui de novo à mulher a sedutora. Seduziu para fazer besteira. E outra. O doutor falou do uso moderado dos meios necessários. O Leandro forneceu um telefone. Ponto. Isso é puxar o gatilho e atirar na cabeça de alguém? Todo mundo aqui sabe que não. Ainda antes de fornecer o telefone, ele advertiu: eu não quero me envolver com isso. Mas eu me compadeço do teu sofrimento. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Faz o que tu acha que tem que fazer. Em relação ao Leandro, são esses questionamentos que Vossa Excelência vão ter que responder. Ele forneceu um telefone. O doutor tentou bater o pé aqui no sentido de dizer que ele dirigiu o Onix. Não trouxe uma prova de que ele dirigiu o Onix. Não justificou o braço totalmente pelado da pessoa que estava dirigindo o Onix com aquele calhamaço de tatuagem que tem no braço dele. Desde 2012. Falou sobre perseguição desde Juiz, mas o perímetro de monitoramento do Leandro, porque daí se tenta dizer que ele isolou a tornozeleira, não saiu da cidade de Carazinho. O tempo todo em Carazinho. Não tem o Leandro indo para Juiz, ou perseguindo de Juiz para cá. O Leandro, no dia do fato, sequer passa nos arredores da casa do Barbosa. E ele identifica e mostra o trajeto. Fui no namoradinho da minha filha, fui buscar minha outra filha, fui almoçar com as minhas filhas, voltei para casa, depois eu fui num amigo meu, depois eu fui largar minhas filhas. Em nenhum momento ele passa no endereço onde aconteceram os fatos, que a tal da câmera pegou, e pegou o Onix pegando a pessoa que atirou e saiu correndo. E outra, cadê o atirador? Poxa vida! Se tem filmagem, se utilizou até papel alumínio aleatório apreendido no outro carro, que... Opa! Ah não, mas peraí, a gente precisa dar uma ajeitada nessa coxa de retrato aqui, porque o tal do papel alumínio foi apreendido no carro do Leandro. Tá, mas o Leandro não estava dirigindo o Onix? A gente precisa decidir. A lógica, a moral e a inteligência dos jurados, infelizmente hoje, para a acusação, não é como o buffet do meio-dia, que a gente escolhe aquilo que a gente quer botar no prato e aquilo que não o servente joga fora. O buffet da prova processual, ele vem inteiro. É um prato feito, é um prato à la carte. Vossas Excelências não podem escolher. Se forem considerar
a palavra do delegado, se forem considerar a investigação, os indícios de investigação e a justificativa suficientemente apresentada, porque a própria mãe do Leandro ficou indignada com a Cleonice quando ela foi enviada aquele bando de bugiganga, e pelo amor de Deus, excelência, querem dizer que o Leandro tentou tirar proveito econômico com a apreensão de bugiganga. Aquilo ali não tem nenhum valor econômico, umas cascaveia, uns pedaços de fio, uma serra. Não, peraí. Aí não. O que a gente está fazendo aqui hoje? Não vamos desafiar a inteligência dos jurados desse jeito. Cadê o comprovante de pagamento, um Pix ou qualquer coisa assim? Ah, mas a gente não sabe se... E aí a gente não sabe se... Vamos empurrando condenação às pessoas sem saber, ponto final. Ai, mas a gente não sabe se o Leandro não ficou com os 5 mil. E aí vamos condenar. Cadê esses 5 mil? Ninguém sabe. Cadê o comprovante de Pix? Cadê o dinheiro? Acharam na casa do Leandro um monte de bugiganga. E querem dizer que ele enriqueceu com aquilo ali. Que ele aceitou aquilo ali para mandar matar uma pessoa. Ou para colaborar com a morte de uma pessoa. Para com isso. Desculpa a minha exaltação, excelência, mas é que são teses mirabolantes de fato que saltam os olhos. Para querer empurrar sobre os ombros de Vossa Excelência uma sanha de condenar a qualquer custo. E nós não estamos aqui para isso. A justiça não se faz dessa forma. Justiça não justicamento. Justiça não vingança. Cadê a pessoa que atirou na cabeça do seu Barbosa? Onde é que está essa pessoa? Doutor Gerson. E aqui, a defesa ficou ouvindo na segunda fala da acusação e fez referência a isso na primeira fala, a forma de tratamento utilizada para se referir a Cleonice. As senhoras viram? A forma de se referenciar a senhora Cleonice. Essa mulher. Essa interesseira. E eu confesso, e aí é uma impressão minha, era uma expectativa minha, que na segunda fala, em respeito à jurada, em respeito às mulheres que formam hoje esse tribunal, o promotor trataria a mulher que está sentada no banco dos réus de forma mais respeitosa. Mas eu não senti isso. O promotor veio de novo falando: que mulher é essa? Petulante. Fez um choratel. Um choratel. As senhoras ouviram essa palavra? Um choratel. Ao contar que ela tinha sido estuprada. Ela fez um choratel ao contar que ela tinha sido estuprada. Olha a forma de tratamento que impera ainda hoje no Tribunal do Júri. Olha como isso é problemático. Olha a responsabilidade das senhoras aqui hoje de não deixar mais esse tipo de argumentação ser utilizada em plenário, de mandar um recado também para a acusação. Porque vejam bem, o doutor, a acusação, trouxe uma ideia de que a mulher que é estuprada, que a mulher que é violentada, que apanha do marido, que é ameaçada de morte, vem se fazer de vítima. Que isso, excelência? Deve se fazer de vítima. Tem que ouvir isso da acusação. E mais, quando tratou do aspecto da violenta emoção, ele, num ato falho, deu um exemplo de um caso anterior, em que lá o indivíduo havia sido xingado e lá seria violenta emoção. E aqui nem é dele, do Leandro, mas foi o que me saltou aos olhos. Um xingamento é violenta emoção. Um xingamento é violenta emoção. Olha o tamanho desse problema.
Um xingamento é violenta emoção, mas ser estuprada, apanhar, ser violentada, não é violenta emoção. O que é isso, excelência? Olha o tamanho do alvo que colocam nas costas das senhoras na sociedade. Olha o tamanho do alvo. Não deixem isso passar, excelência. Não deixem isso passar. O doutor queria, a acusação queria, que logo após ela ter sido estuprada, ela reagisse e matasse o Barbosa. Olha o peso que colocam em cima da mulher. Daí seria violenta emoção. Depois do teu corpo ser violentado, depois do teu corpo ser jogado no chão, de te obrigar a fazer uma coisa que tu não quer, vai lá e reage. Esse é o momento da legítima defesa. Esse é o momento da violenta emoção. Não deixem isso passar. E aqui eu uso a mesma fala que a promotora muito bem disse, lá no júri da personal dele. Hoje, não me basta o 4-10. Hoje, não me basta o 5-2. Hoje, não me basta o 6-1. 7 votos. Quando chegar no quesito da legítima defesa, mandem um recado sereno. Mandem um recado claro. 7 votos. 7 votos. As 7 mulheres decidiram. De forma igual. A mulher tem, sim, o direito de se defender. A agressão era, sim, iminente. Uma mulher que está sendo estuprada, uma mulher que está sendo violentada, uma mulher que está apanhando, uma mulher que está sendo ameaçada de morte por um traficante, tem, sim, o direito de se defender. Essa agressão é, sim, iminente. Ela é iminente. Ela é até atual. Ela tem o direito de se defender. 7 votos. Mande um recado claro para a sociedade de Carazinho. 7 votos. Nenhum voto a menos. Para que isso não volte a se repetir. Para que se mande um recado claro para os governantes. Para que se mande um recado claro para quem deveria cuidar de você. Se abusar a mulher, se bater na mulher, a mulher vai ter direito de se defender, sim. A gente não vai esperar a polícia chegar. A polícia, infelizmente, isso em qualquer caso, chega na maioria das vezes atrasada. O direito penal é isso. O direito penal não cuida de nenhum bem jurídico. Não cheguem nessa ilusão. O direito penal chega atrasado, gente. Chega depois da desgraça. O Estado chega depois da desgraça. Aqui a gente ajuda a morte. Deem o direito, vocês, mulheres da sociedade de Carazinho, deem o direito da mulher se defender. Deem o direito dela procurar alguém e pedir ajuda, e essa pessoa ajudar ela. Deem o direito. É isso que a defesa pede. Deem o direito da mulher se defender. Que aquelas 10 mulheres que sofreram feminicídio tivessem o direito de matar os crápulas que mataram ela. De acabar com a vida dos crápulas que mataram ela. Mandem esse recado claro para a sociedade de Carazinho. Aqui, não! Essa é a responsabilidade de vocês hoje aqui. Tudo. Nos restam apenas, eu acho que 4 minutos, né, doutor? Não, nós temos aqui 14 minutos. 14 minutos, perfeito. 13 agora.
Nós precisamos trabalhar com visitas. A prova já foi suficientemente distribuída, Vossa Excelência. E eu acredito que de maneira até mesmo exaustiva. E quando se vem a réplica, na verdade, eu não sei se é a mesma convicção do doutor, mas eu tenho a convicção de que as juradas já têm uma noção de como decidir. Nós precisamos aqui apenas reparar a essa e trazer mais elementos para que Vossa Excelência julguem com tranquilidade. Então, em relação ao réu Leandro Natalino Batista Arroio, que vai ser a última série de perguntas que vão fazer a Vossa Excelência, o doutor Davi vai perguntar se o fato ocorreu no dia 14 de 8 de 2022, por volta das 10h15, na Rua de Brito. Isso aqui é um questionamento a respeito da existência do fato. Se nesse dia o senhor Luiz Carlos Barbosa foi atingido por disparos de arma de fogo que causaram a morte. Nem teve nem acusação de inveja aqui. Ninguém nega que o senhor Luiz Carlos Barbosa morreu. Então aqui vale sim, com tranquilidade. E o ponto de divergência em relação à defesa e acusação começa aqui em relação ao Leandro, principalmente porque o doutor acusa o Leandro do seguinte fato: concorreu para a morte da vítima ao contratar, chegar, pagar o Dr. Gelson, ter um comprovante, ao contratar, o Ministério Público diz que o Leandro contratou o algoz do senhor Luiz Carlos Barbosa e conduziu-o, mas segundo o nosso entendimento não, mas em nenhum momento agora, durante a exploração, o doutor falou que o Leandro contratou. Ele admitiu, e o Leandro admitiu que forneceu um contato. E ele admitiu que forneceu o contato para a Leandro. O doutor falou, ele não sabe para quem forneceu o contato, não sabe o contato de quem. Primeiro, o contato de quem? Gente, sinceramente, um rapaz que já está preso por outros processos, infelizmente a realidade do caso seria assim: se chega na cadeia que ele foi um X9, que ele veio em juízo e disse, o assassino foi o fulano, ou pelo menos que ele disse, o contato que eu passei foi o contato do fulano, próximo é ele, lá dentro do presídio. Infelizmente, o Estado não controla isso, eles têm as regras deles. O X9 não sobrevive na cadeia. Mas aí o promotor quer que ele venha aqui e diga, o contato de quem que tu passou? Com a maior facilidade do mundo, como se ele não fosse represália. Ou como se ele não fosse pagar com a própria vida. E a todo momento, desde a investigação, o delegado Jaca veio aqui e disse, ele falou que forneceu o contato de alguém, mas ele não quis dizer quem é, porque enfim, o doutor está preso, pode estar preso com o pessoal, e aí é complicado para ele ser o X9. Então, o que... Pausa, doutor. Desculpa, claro, doutora, com certeza. Então, 17h29, se mais alguma jurada, por favor. Tem mais gravado e mais total lá. Estou servindo,